Em 1984 estreava Os Caça-Fantasmas, onde acompanhávamos um grupo de cientistas que buscavam anomalias sobrenaturais pela cidade de Nova York. O filme foi um enorme sucesso e gerou não só uma continuação em 1989, mas garantiu desenhos, brinquedos, histórias de quadrinhos e até mesmo videogames. Mas apesar disso, um terceiro filme com o elenco original nunca saiu do papel. E hoje vamos entender por que o filme nunca aconteceu, já que vamos saber tudo sobre os caça-fantasmas. A ideia do filme surgiu da mente de Dan Aykroyd, que possuía um fascínio por fantasmas, já que seu bisavô era um pesquisador sobrenatural. E seu pai chegou até mesmo a escrever um livro, intitulado A History of Ghosts. Baseado nisso, ele escreveu o primeiro roteiro de Caça-Fantasmas, onde o enredo seria ambientado no futuro, e os caça-fantasmas seriam uma instituição já estabelecida do governo, que caçariam fantasmas através do espaço e até mesmo por outras dimensões. Só que a Sony rejeitou a ideia porque o orçamento chegaria a 300 milhões de dólares. Com isso, o roteiro foi reescrito, junto com o diretor Ivan Reitman e Harold Ramis, que fez o Egon no filme. Eles ambientaram a história para o presente da época, dentro dos anos 80. E com isso o orçamento chegou a apenas 30 milhões de dólares. A ideia de Dan Aykroyd era fazer uma comédia de terror adulta, mas com a estreia do filme, eles ficaram surpresos com o público que o filme tinha atraído. Apesar do filme ser direcionado para o público adulto, o filme fez um inesperado sucesso também com o público infantil, o que garantiu uma animação que foi lançada 2 anos depois, em 1986, e que aqui no Brasil foi exibida pela Rede Globo. Os Caça-Fantasmas! Essa animação tinha uma pegada mais leve que o filme, realmente focada no público infantil, e mostrava o dia a dia dos caça-fantasmas, só que agora com o Geleia integrando o time. Esse desenho fez tanto sucesso que garantiu uma linha de brinquedos exclusiva, e ficou no ar por 7 temporadas, encerrando em 1991 com 147 episódios. Mas 6 anos depois, estreou Os Novos Caça-Fantasmas, que era uma continuação da animação original, e contava com o Egon sendo o mentor dos Novos Caça-Fantasmas. O sucesso com o público infantil foi tão grande que até o próprio Geleia ganhou uma série animada, mas ela ficou no ar por somente uma temporada. Comenta aqui se você lembra de algum desses desenhos. O sucesso do primeiro filme rendeu uma bilheteria de 296 milhões de dólares. E mesmo com esse sucesso gigantesco, o filme só ganhou uma continuação 5 anos depois, em 1989. Contando com o retorno de todo o elenco do primeiro filme, e também do diretor Ivan Reitman. Porém, com a surpresa de uma audiência infantil no primeiro filme, essa continuação já foi pensada para espelhar mais o clima da animação, que também fez muito sucesso. Com isso, o design dos fantasmas e das criaturas foram repensados para serem mais inofensivos para o público mais jovem. Só que isso não parece ter agradado muito o público, já que mesmo ficando no topo do ranking na semana de estreia, o filme acabou não sendo bem recebido, e foi completamente derrotado pelo Batman de Tim Burton, que estreou no mesmo período. Essa recepção negativa gerou um desânimo do elenco e dos realizadores. Com isso, uma terceira parte foi completamente descartada. Mas um elemento que rapidamente também se tornou clássico foi a música tema dos Caça-Fantasmas. Ela foi escrita por Ray Parker Jr., sendo que a única exigência era que a música precisaria ter a palavra Ghostbusters na letra. E o cuidado dos realizadores era tão grande que o próprio diretor do filme, Ivan Reitman, também dirigiu o clipe da música. Mas uma curiosidade interessante é que algumas das vezes quando Ghostbusters é falado, uma pessoa famosa aparece na tela, como por exemplo Chevy Chase, que ficou muito famoso nos anos 80 pelos seus filmes Férias Frustradas, e também Danny DeVito, que viria fazer o Pinguim em Batman Retorno. Mas a música também foi alvo de disputas judiciais, já que o cantor Huey Lewis processou a Sony por achar o tema dos Caça-Fantasmas muito semelhante à sua música I Want a New Drug. E o que deixa isso tudo mais suspeito é que Lewis havia sido convidado para criar o tema antes de Ray Parker Jr., mas ele acabou recusando. Porém, um ano depois de Caça-Fantasmas estrear, uma música de Lewis entraria também para a história do cinema. Com Caça-Fantasmas e De Volta para o Futuro, não tem como não deixar o like no vídeo. E aproveita também para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Os filmes ganharam uma continuação indireta nos videogames em 2009, no jogo Os Caça-Fantasmas, ou videogame. Na trama do jogo, que foi escrita pelos próprios Dan Aykroyd e Harold Ramis, acompanhamos um recruta que entra para os Caça-Fantasmas, 2 anos após o segundo filme, onde um evento sobrenatural acontece na exposição do vilão do filme original. Com isso, diversos fantasmas e criaturas ficam soltos por Nova York dos anos 90. Mas além desse, diversos outros jogos dos Caça-Fantasmas foram lançados ao longo dos anos, em diferentes plataformas. Os personagens também tiveram suas histórias contadas em quadrinhos. Porém, apesar de não terem tido muito destaque nessa mídia, eles possuem crossovers com as Tartarugas Ninja e até mesmo com os Transformers. Mesmo com o fracasso do segundo filme, por todos os anos 90 e início dos anos 2000, uma terceira parte com o retorno do elenco original sempre era cogitada, com diversas ideias e roteiros por parte da equipe para que os Caça-Fantasmas 3 finalmente saíssem do papel. Mas segundo os boatos, Bill Murray era o grande responsável pelo filme nunca acontecer, já que na época dos Caça-Fantasmas 2, o trio principal e o diretor negociaram uma cláusula, onde o terceiro filme só seria feito com a aprovação dos 4. Com isso, diversas ideias teriam sido barradas pelo ator, ignorando roteiros
e chegando até mesmo a rasgar alguns. E após a morte de Harold Ramis em 2014, Ivan Reitman se retirou de qualquer projeto futuro relacionado aos caça-fantasmas, abrindo margem para a entrada do diretor Paul Feig, conhecido por filmes de comédia como Missão Madrinha de Casamento e A Espiã que Sabia de Menos. Com isso, a produção decide fazer um reboot da franquia, trocando todo o elenco masculino por um elenco feminino, utilizando também comediantes, assim como foi feito com o filme original de 1984. Mas como a expectativa dos fãs era um terceiro filme com o elenco original, essa mudança gerou diversas críticas negativas e ocasionou um fracasso de bilheteria, dando margem para finalmente uma continuação dos filmes clássicos ser feita. Após o fracasso do reboot dos Caça-Fantasmas, foi dado o sinal verde finalmente para uma continuação sair do papel. Porém, agora um integrante do time havia falecido. A escolha então foi trazer uma conexão com os filmes antigos e homenagear o ator Harold Ramis no processo, ao mesmo tempo em que um novo time de caça-fantasmas é montado. E com a saída definitiva do diretor Ivan Reitman, seu filho Jason Reitman assume a direção do filme, que chegou aos cinemas em 2021 e foi intitulado Os Caça-Fantasmas Mais Além. Nessa nova história, uma mãe solteira e seus 2 filhos se mudam para uma cidade pequena, e ao chegar na sua nova casa, eles descobrem uma conexão da sua família com os caça-fantasmas, já que o avô das crianças era um dos membros originais dos caça-fantasmas. A recepção do filme foi em sua maioria positiva, e garantiu uma sequência intitulada Os Caça-Fantasmas Apocalipse de Gelo, que agora se passa em Nova York, com esse novo grupo de caça-fantasmas tendo que lidar com uma força maligna, antes que ela traga uma segunda era do gelo. E comenta aqui se você gostou dessa continuação dos filmes clássicos lançado em 2021. E não deixe de conferir esse vídeo aqui ao lado sobre as Tartarugas Ninja, outro clássico da Sessão da Tarde.